graças aos esforços de organizações como o ácido desoxirribonucleico do Project, bem como avanços na tecnologia forense e a popularidade cada vez maior de sites de genealogia, agora mais do que nunca, estamos vendo casos antigos finalmente encontrarem uma resolução. Em 2022, vimos a identificação de Joseph Zarelli, anteriormente conhecido como o Menino na Caixa, um dos casos John Doe mais conhecidos nos Estados Unidos da América. Embora as circunstâncias da morte de Joseph ainda não estejam claras, parece que as respostas não estão tão distantes nesses casos como costumavam estar. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto damos uma olhada em 3 casos frios de décadas atrás que finalmente foram resolvidos. Gretchen Harrington. Na manhã de 15 de agosto de 1975, Gretchen Harrington, de 8 anos, saiu de casa para ir à sua escola bíblica de verão. Residente de Broomall, Pensilvânia, a igreja de Gretchen, a Trinity Chapel Christian Reformed Church, não ficava nem a meio quilômetro de sua casa. Mas em algum momento no caminho, algo aconteceu. Gretchen nunca chegou à escola bíblica. O pai dela era o pastor de uma localização secundária da igreja e era amigo de Davi Zanstra, o pastor da igreja para onde Gretchen estava indo naquela manhã. Após algumas horas, ele foi alertado sobre o desaparecimento de sua filha e pediu que Zanstra chamasse as autoridades, o que ele fez. Uma busca intensa pela menina de 8 anos começou, mas sem nenhum sinal dela. Pouco menos de 2 meses depois, em 14 de outubro, restos mortais foram descobertos no Parque Estadual Ridley Creek, não muito longe de onde Gretchen desapareceu. Os restos mortais identificados pertenciam à menina de 8 anos, cuja causa da morte foi determinada por lesões no crânio. O caso foi considerado um homicídio e uma investigação começou, mas esfriou rapidamente. Em 2023, quase 48 anos após o assassinato de Gretchen em 1975, uma prisão foi finalmente feita em seu caso. Em 24 de julho, o escritório do DA do Condado de Delaware anunciou que David Zanstra, de 83 anos, havia sido acusado de homicídio criminal de 1º, 2º e 3º grau, além de sequestro de um menor e posse de um instrumento de crime. A virada no caso ocorreu apenas uma semana antes, quando os investigadores decidiram reentrevistar Zanstra, o pastor da igreja que Gretchen frequentava no dia de seu desaparecimento. Arrepiantemente, Zanstra não era apenas um amigo devotado da família, mas uma de suas filhas era a companheira mais próxima de Gretchen. A polícia notou que durante a entrevista com ele em 2023 ele inicialmente negou estar envolvido. No entanto, quando foi confrontado com evidências de má conduta sexual no passado, ele se desmoronou, contando aos detetives que tinha visto a pequena garota andando sozinha na estrada na manhã em que ela desapareceu. Zanstra afirmou que ofereceu a Gretchen uma carona para a igreja, o que ela aceitou porque o conhecia e confiava nele. Em vez disso, ele a levou para uma área arborizada próxima, onde estacionou o carro e pediu que ela tirasse a roupa. A garota de 8 anos, contudo, negou para sua grande irritação. Ele atingiu Gretchen com o punho, deixando-a sangrando. Pensando que ela estava morta, ele encobriu o corpo dela e fugiu. O promotor Jack Stolzheimer rotulou Zanstra como um monstro, declarando: "Este é um homem que era um predador de crianças sem remorso, que agia como se fosse um amigo, um vizinho e um homem de Deus, e ele matou essa pobre menina." Ele acrescentou que Zanstra desempenhou o papel de um amigo da família por anos após a morte de Gretchen. Os investigadores decidiram revisitar Zanstra quando, no outono de 2022, uma mulher se apresentou desejando falar com alguém sobre o caso de Gretchen. Quando conectada com um policial, a mulher afirmou que achava que sabia quem era o assassino. Surpreendentemente, ela guardava diários desde a década de 1970, onde registrava tais informações. Ela tinha apenas 10 anos na época do assassinato e morava em Haverton, cerca de 3 milhas a leste de onde Gretchen desapareceu. Essa mulher, quando criança, também era amiga de uma das filhas de Zanstra. Ela se lembrou de dormir na casa deles,
frequentemente, e contou à polícia que uma vez acordou no meio da noite para encontrar Zanstra, a molestava. Quando ela mexeu-se, ele saiu do quarto apressadamente, retornando na noite seguinte para repetir. Quando ela perguntou à sua amiga, a filha de Zanstra, sobre suas ações, ela respondeu: "Ele faz isso às vezes." Quando ela chegou em casa, contou aos pais sobre o incidente. Eles imediatamente a proibiram de dormir na casa do pastor. Em seus diários, a mulher também escreveu sobre um sequestro envolvendo uma amiga dela chamada Holly. Ela escreveu: "Adivinha o quê? Um homem tentou sequestrar a Holly 2 vezes. É um segredo, então não posso contar a ninguém. Mas acho que ele pode ser o que sequestrou a Gretchen. Acho que foi o Sr. Z." Testemunhas no dia do desaparecimento de Gretchen a viram conversando com um homem dentro de um carro. Algumas testemunhas disseram que o carro era o de Zanstra. Ainda assim, os investigadores na época não conseguiram conectar concretamente o pastor ao crime. O ácido desoxirribonucleico foi coletado de Zanstra no momento de sua prisão em 2023 e será submetido para ver se corresponde a algum caso aberto e não resolvido. Os investigadores expressaram suas preocupações de que, devido ao seu papel como pastor, Zanstra poderia ter abusado de muitas mais crianças. Laura Campton. Laura Campton, 23, foi achada morta em 28 de setembro de 1981. Ela foi vista pela última vez nas primeiras horas daquela manhã, entrando em sua casa, um apartamento térreo na Chapel Street, em Portsmouth, New Hampshire. Seu corpo foi descoberto por um policial que veio entregar uma intimação judicial relacionada a multas de estacionamento não pagas, quando ele notou que a porta da frente mostrava sinais de arrombamento e avistou um corpo através da porta entreaberta. O crime foi hediondo. Laura estava coberta por um colchão e lençóis, com os tornozelos amarrados por um cabo elétrico. Foi agredida sexualmente antes de morrer. As autoridades informaram que provavelmente uma garrafa de vinho foi usada para atacar Laura no assalto. Laura era estudante na escola de beleza de Portsmouth, onde estudava para se tornar cabeleireira. Ela também era funcionária na loja de presentes Marco Polo e na sorveteria da Karen. Trabalhadora e sociável, ela era um espírito livre de grande personalidade. Investigadores que começaram a investigar sua morte descobriram que ela provavelmente morreu pouco depois de chegar em casa. Ela sofreu um trauma contundente na lateral da cabeça. Por semanas, detetives tentaram seguir pistas e entender o assassinato, mas semanas se transformaram em meses e meses se transformaram em anos. As respostas continuavam inalcançáveis. O caso esfriou. Então, em 2023, veio um anúncio. Identificaram o assassino de Laura. Ronnie James Lee era um homem de 21 anos que vivia e trabalhava em Portsmouth na época do assassinato. A procuradora-geral assistente Rachel Harrington observou que não havia evidências de que os dois se conheciam. Lee nasceu em 1960 e serviu brevemente no exército até 1981 antes de começar a trabalhar para a MBI Security na Liberty Mutual, em Portsmouth. Foi preso por roubo em novembro de 1982. Ele morava com a mãe naquela época. O crime de Laura não foi o único. Lee havia sido condenado por uma série de delitos, incluindo 5 furtos, 2 dos quais ele se declarou culpado, além de agressão sexual. Em 1987, ele foi condenado no último caso, que surgiu de outro furto. Ele ficou na prisão por 3 anos após a condenação. Embora Lee não possa ser acusado no caso, os investigadores agora consideram o assassinato resolvido. Lee morreu em 2005 aos 45 anos de intoxicação aguda por cocaína. Se vivo, estaria enfrentando acusações de homicídio em 1º grau atualmente. Ruth Marie Terry, anteriormente conhecida como a Dama das Dunas. No dia 26 de julho de 1974, encontraram o corpo decomposto de uma mulher em Race Point Dunes, Provincetown, Massachusetts. Foi encontrada entre arbustos a metros de uma estrada, supostamente morta há 2 semanas. Ela estava deitada de bruços numa manta de praia. Os investigadores teorizaram que ela conhecia seu assassino ou havia sido morta enquanto dormia, devido ao fato de que ela não tinha ferimentos defensivos e não havia outros sinais óbvios de luta. Descrita como tendo 1,68 metros, 65 quilos e cabelos ruivos presos em rabo de cavalo.
Os dedos dos pés dela estavam pintados de rosa, e ela foi encontrada com uma bandana azul e um par de jeans da marca Wrangler colocados sob sua cabeça. Ela tinha feito muitos tratamentos dentários caros, mas estava faltando vários dentes, bem como suas mãos e um antebraço, provavelmente para prevenir a identificação por meio de impressões digitais e trabalho dental. Estimava-se que ela poderia ser tão jovem quanto 20 anos ou tão velha quanto 49 anos. A causa da morte de Jane Doe foi determinada como sendo um ferimento na cabeça. Um lado da sua cabeça foi esmagado, talvez com uma ferramenta militar de trincheira. Ela estava quase decapitada e seu corpo apresentava sinais de agressão sexual, provavelmente post-mortem. No entanto, não demorou muito para os investigadores chegarem a um beco sem saída na investigação, incapazes de colocar um nome no rosto de Jane Doe. Ela foi enterrada em outubro de 1974 e apelidada de A Dama das Dunas. O caso ficou adormecido por várias décadas até 2015, quando surgiram sugestões de que A Dama das Dunas era uma figurante em Tubarão, o clássico de 1975 de Steven Spielberg. O filme foi gravado em Martha's Vineyard, cerca de 160 quilômetros ao sul de Provincetown. Havia uma figurante na cena da praia do 4 de julho no filme, que mostra uma mulher usando uma bandana azul e jeans, semelhantes aos descritos como sendo encontrados com o corpo. No entanto, nada mais surgiu dessa pista. Mais uma vez, os anos passaram sem progresso. Finalmente, em 2022, a Ortram Inc., uma corporação especializada em genealogia genética forense, começou a testar os restos esqueléticos da Senhora de Junho. Em 31 de outubro, o Federal Bureau of Investigation anunciou que, finalmente, Jane Doe havia sido identificada. Ruth Marie Terry nasceu em 8 de setembro de 1936 em Whitwell, Tennessee. Sua criação é pouco conhecida, mas aos 21 anos, em 1957, após um casamento rápido, mudou-se para Livonia, Michigan, para trabalhar na fábrica de carros Fisher Body. Sua cunhada Jan Terry lembrou que ela amava sua família e sua família a amava. Seu irmão Ken a descreveu como um espírito livre, acrescentando que ela estava procurando algo mais do que apenas uma vida no campo, eu acho que você diria. Em 1958, um ano depois, Ruth teve seu filho, Richard, mas não conseguia custear seus cuidados. Ela concordou que o superintendente do seu trabalho o adotasse em troca do pagamento de suas despesas. Ele e sua esposa eram amigos próximos de Ruth. Após finalizar esse processo, ela se mudou para a Califórnia. Apesar de ter procurado o filho em 1972, ele, então adolescente, não estava preparado para se reconectar com ela. Em algum momento nos próximos anos, Ruth conheceu Guy Rockwell Moldovan. O casal se casou em 16 de fevereiro de 1974. Moldovan, um comerciante de antiguidades em Reno, Nevada, teve um encontro desagradável com sua família, conforme relatado. 4 meses antes de a encontrarem em Provincetown, Ruth visitou a família. Sua sobrinha neta lembrou que a mulher de 38 anos não era ela mesma quando estava na companhia do marido. A família também notou o comportamento possessivo de Moldovan. O casal então viajou para Chattanooga, Tennessee, para visitar seu irmão Ken, que lembrou que Moldovan e Ruth haviam falado sobre viajar pelo país para coletar antiguidades, e eles discutiram sobre visitar Massachusetts. Então, no final do verão de 1974, Moldovan voltou para Tennessee. Ele informou a família de Ruth sobre o desaparecimento dela de sua casa na Califórnia. A cunhada de Ruth, Jan, notou, ele foi tão direto e apenas disse que não sabia onde ela estava e tudo mais, mas ele não ficou muito tempo. James, outro irmão de Ruth, foi à Califórnia contratar um detetive para achar sua irmã. O detetive particular revelou que todos os seus pertences haviam sido vendidos e sugeriu que ela havia deixado o estado por vontade própria após se envolver com um culto religioso. Um parente teorizou que Ruth estava em um programa de proteção a testemunhas, impedida de contatar sua família. Richard Henchett, filho de Ruth, informou ao californiano que não encontraram nada. Eles confrontaram aquele cara moldavo e ele apenas disse que ela partiu, sabe? Espírito livre isso, aquilo e o outro. A cunhada de Ruth afirmou: sempre suspeitei do homem com quem ela se casou. Por décadas, os Terrys ficaram sem respostas. Quando o anúncio veio de que ela havia sido identificada em 2022, sua família ficou aliviada. Agora que sabiam, podiam finalmente encontrar um sentido de encerramento. Um mês após a identificação, os investigadores começaram a investigar Moldovan, acreditando que ele foi a última pessoa a vê-la viva.
Primeiramente notaram em 1974 que Moldovan dirigia o carro de Ruth e afirmou para muitos que ela havia morrido. Depois eles souberam de seu extenso passado criminal. Moldovan nasceu em 27 de outubro de 1923. Em 1958, ele se casou com sua segunda esposa, Manzanita Ryan, que desapareceu junto com sua filha de 18 anos de um casamento anterior, Dolores Mearns, em abril de 1960. Moldovan foi o principal suspeito no caso e fugiu de Seattle logo após o desaparecimento, mas foi posteriormente capturado pelo Federal Bureau of Investigation. A escritora de crimes reais, Anne Rule, alegou em seu livro de 2007 Smoke, Mirror and Murder que a polícia encontrou partes de corpos no tanque séptico de Moldovan, mas não conseguiu provar que eram das mulheres desaparecidas. Promotores relutavam em acusar sem um corpo, então ele nunca foi responsabilizado pelos desaparecimentos. Moldovan casou-se pela terceira vez em 29 de julho de 1960. Logo após, foi acusado de furto ao roubar $10.000 da família de sua segunda esposa quando ela e sua filha sumiram. E em 1961 ele foi condenado e sentenciado a 15 anos de prisão. Infelizmente, no entanto, um juiz suspendeu essa sentença em março de 1962, sob a condição de que Moldovan devolvesse o dinheiro. Em 2023 foi anunciado que Moldovan foi identificado como o assassino de Ruth. Ele não pode ser acusado porque morreu em 2002 aos 78 anos. Mas os investigadores agora consideram o caso de Ruth encerrado. E aí estão os fatos. Por favor, comente abaixo com suas opiniões e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.